Bom, vamos começar nossa aula, então. Boa noite, senhores. Vamos dar início à nossa última aula da semana e da disciplina, né? Vou ampliar minha tela aqui para vocês. Aqui. Espelhou para vocês direitinho? Sim. Então tá. Então, vamos lá. A aula de hoje não é muito longa, tá? A gente vai ver 2 assuntos para terminar a nossa disciplina, então. E aí, no final, a gente faz a nossa avaliação, segunda-feira, quem precisa fazer segunda chamada, dúvidas, todo o resto. Vamos lá, então. Hoje a gente vai falar de capacitores e de indutores, né? Nós falamos de vários elementos do circuito elétrico, estudamos cada um, nós falamos lá sobre os resistores, né? Como que eles se comportam, fizemos associação de resistores, aprendemos a usar série, paralelo, fazer a leitura do circuito, né? Interpretar e resolver, transformar ele, então, em uma resistência equivalente, ou seja, pegar todos aqueles equipamentos que eu tenho associados de uma forma aleatória e transformar em uma única resistência equivalente. De novo, lembrando, por que a gente faz isso, né? Porque se eu tenho uma tensão ou a corrente que alimenta aquele circuito, né? Eu desejo saber se eu tenho a tensão, eu quero saber a corrente. Se eu tenho a corrente, eu quero saber a tensão, tá? Consigo um ou outro em função da lei de Ohm, né? Tensão igual a resistência vezes corrente. Só que aquele valor de resistência é um único valor. E se eu tenho um circuito com vários resistores associados, qual desses valores eu vou usar? Eu preciso usar a resistência equivalente, ou seja, a resistência que equivale a todos aqueles equipamentos ligados, né, associados entre si. Então, a gente desenvolve, né, o circuito ali, resolve, transforma em um único equivalente, tá? Começamos a falar sobre isso, caiu a associação lá na nossa primeira avaliação. Depois disso, a gente falou de geradores, tá? Citamos alguns tipos de geradores, isso é importante, tá? Como que é o princípio de funcionamento elétrico de um gerador? Por que eu digo elétrico, né? Porque nós também vamos ver em outras disciplinas, geradores, motores, né? O princípio de funcionamento mecânico. Aí é outra coisa, né? Também é importante para nós, mas é outra coisa. Cada tipo de gerador vai ter um aspecto mecânico construtivo. Mas o elétrico, qual é então a função do gerador? É pegar algum tipo de energia, alguma fonte de energia, né? Pode ser solar, pode ser mecânica, pode ser térmica, pegar algum tipo de energia e transformar em energia elétrica, gerar energia elétrica, tá? Falamos como podem ser a associação dos geradores, pode ser em série, pode ser em paralelo, o que pode num, o que não pode no outro, tá? Em série eu posso associar geradores diferentes, em paralelo eu me obrigo a associar geradores iguais. E por quê, tá? Porque um pode se tornar um receptor, tá? Quando eu associo geradores diferentes em paralelo, deixa eu só aceitar o Rodrigo aqui. Quando eu associo geradores diferentes em paralelo, o que acontece? Eu vou ter, então, a circulação de tensão. Cada gerador tem um potencial, né? Então, aquele de menor potencial vai receber a energia, né, que ele deveria gerar. Ele se torna um receptor, né? E eu estou associando geradores para eu ter um aumento. Aumento de quê? Ou de tensão ou de corrente. Eu não quero que um deles passe a, digamos, que consumir a energia que eu deveria estar gerando, né? Então, as ligações ali têm que ser observadas em função do que eu quero, tá? O que eu ganho em termos de aumento de Q quando eu associo geradores em série? Qual é o benefício de associar geradores em série?
O aumento da potência sem perder a tensão? O aumento da tensão, não da potência, direto da tensão, tá? Porque a tensão final, a tensão equivalente, vai ser a soma deles. Se eu tenho 3 geradores de 50 volts, eu vou ter uma tensão final de 150 volts. Pode ser diferente, tem um gerador de 30 volts, outro de 50, outro de 20 volts. Então, a final vai ser 100 volts, tá? Então, de forma prática, o objetivo de associar geradores em série é ter um valor alto no final de tensão, tá? Qual o objetivo de eu ter uma associação de geradores em paralelo? O que eu ganho quando eu associo geradores em paralelo? Resistência? Não. Tensão? Não. Não sei. Corrente, gente. É corrente. De corrente. De forma prática, quando que eu uso? Quando eu preciso fazer ligação de equipamentos que precisam de um valor alto de corrente, uma corrente alta para ligar, tá? Por que eu corrigi ali o colega quando ele disse aumento da potência, tá? Porque essa resposta, por que a potência em si não é uma resposta adequada? Porque tanto a ligação de geradores em série como em paralelo, eu vou ganhar um aumento de potência. Mas isso não é direto, é de forma indireta. Tanto quando eu ligo em série quando eu ligo em paralelo, eu ganho um aumento de potência, mas isso é de forma indireta, tá? Vamos ver agora por que de forma indireta. De forma direta, eu associo eles em função ou da corrente ou da tensão, tá? Quando eu quero um valor alto de tensão, eu associo eles em série. Quando eu quero um valor alto de corrente, tá? Às vezes eu preciso de valores altos de corrente para dar partida nos motores, tá? Alguns equipamentos precisam de um valor alto. Então, eu associo os geradores lá em paralelo. Então, série eu tenho um valor alto de tensão e em paralelo eu tenho um valor alto de corrente, tá? Por que eu comentei com vocês que os dois vão aumentar, tá, a potência? Porque qual é a equação da potência? Potência é igual a U vezes I, tá? Então, vamos dizer assim, gente. Vou associar 3 geradores, tá? Ó, 3 geradores. Vou associar 3 geradores iguais para a gente usar o mesmo exemplo, tá? Eu vou dizer que esse gerador aqui, ó, ele tem 10 volts de tensão e 5 amperes, tá? Eu vou associar 3 geradores exatamente iguais para facilitar o nosso cálculo aqui. O intuito é só entender o que acontece, tá? Quando eu tenho um gerador só, tá? Um único gerador sozinho lá, tá? O mesmo, tá? Qual vai ser a potência desse gerador sozinho aqui, gente? A potência desse gerador sozinho é sempre potência igual a U vezes I. Eu sei que vocês têm várias equações de potência de geradores e receptores, tá? Essas potências nós utilizamos quando a gente está estudando precisamente só um gerador ou só um receptor, tá? Aí a gente usa aquela forma específica. Quando a gente está falando de potência de uma maneira genérica, de um circuito, a equação é sempre essa, tá? Simples, sempre essa. Eu tenho um equipamento, pode ser qualquer equipamento, tá? Vocês têm secador de cabelo em casa. A tensão você sabe, ou ele é 110 ou ele é 220, tá? E aí a corrente vocês vão ler ali no equipamento, tá? Vão ler ali no equipamento, tantos amperes. Tensão vezes corrente vai estar a potência do secador de cabelo, tá?
Então, essa é a forma genérica. Por que eu falo desse aumento de forma indireta dos dois, tá? Então, qual é a potência desse meu gerador sozinho, tá? Potência é igual a 10 volts de tensão e 5 amperes de corrente. Então, a potência desse meu gerador é 50 watts, tá? Tranquilo. Sozinho, ele tem uma potência de 50 watts. Se eu ligar aqui, gente, ó, em série, o que acontece com a tensão nos geradores quando está em série? Elas se somam, né? Então, a tensão equivalente deste circuito aqui, ó, é 10 mais 10 mais 10, tá? Então, a tensão equivalente é 30 volts. O que acontece com a corrente quando eu tenho geradores em série? É a mesma coisa que resistência. O que acontece com a corrente quando eu tenho uma associação em série? Qual vai ser a corrente equivalente aqui? Olhe literalmente para o desenho. O que acontece com a corrente aqui? Ela vai se somar? Não, ela é a mesma. Sempre que eu tenho, né, equipamentos ligados em série, a corrente é a mesma. Ela vai passar pelo primeiro equipamento e ela vai passar exatamente igual no segundo equipamento, tá? A gente sempre pensa no caminho da corrente, ela não tem para onde fugir. Ela vai entrar num polo e sair no outro. Então, vai passar neste gerador 5, vai passar nesse 5 e vai passar nesse 5, tá? Então, o que vai acontecer com a corrente? Ela vai ser a mesma. Equivalente é igual a 5 amperes, tá? Então, nesse sistema aqui, ó, quando eu associo, tá, 3 geradores em série, qual vai ser a minha potência dessa associação? Potência é sempre a mesma coisa, U vezes I. Potência igual, o meu equivalente, né, daqueles 3 vale 30 volts, e a corrente equivalente dele vale 5. Então, 30 vezes 5. Eu vou ter 150... Opa, não precisava daquele volt ali, deixa eu botar direitinho. Vezes 5. Então, eu vou ter uma potência desse meu sistema de 150 watts. E aí, ok. Tá todo mundo acompanhando comigo, né? Beleza, fiz uma associação ali em série. Vamos fazer agora aqui do lado, em paralelo, para a gente analisar. Então, vou modificar um pouquinho as coisas aqui para deixar mais organizado. Esse aqui a gente vai passar para cá. Deste lado aqui, a gente fez geradores em série. Tá? E deste lado aqui a gente vai fazer geradores em paralelo. Beleza. Vamos fazer os mesmos geradores, tá? A gente tenta associar de um jeito e depois a gente tenta associar do outro. Como que esses daqui vão ficar associados em paralelo? Assim, tá? Tanto em série como em paralelo, tá, gente? Os polos deles têm que estar no mesmo sentido. Ó, o que esse tracinho menor significa? Qual é o sinal desse polo? Do traço menor aqui? Negativo. Negativo. E o positivo do outro lado.
Em série, é positivo com negativo, positivo com negativo, positivo com negativo, tá? Eles têm que estar na mesma posição. Em paralelo, tá? Os polos negativos, claro que eu desenhei aqui, ó, de uma forma quadradinha, tá? Não desenhe. Mas na prática, o nosso fio, ele não fica quadrado. A gente faz o quê? Pega este gerador aqui, que é uma caixinha, pega esse polo que conecta aqui, este gerador, que é outra caixinha, conecta aqui, e um outro gerador, tá? O fio não vai ficar arrumadinho assim. Mas é muito importante que na associação em paralelo, eu ligo todos os polos negativos juntos e todos os polos positivos juntos. Se eu inverter um dos meus geradores, ele se comporta como um receptor e consome a energia no lugar de gerar. Então, tem que ser polo com polo, tá? Nesse lado aqui, eu liguei, ó, negativo, 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 todos ligados nesse polo. Positivo, 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 todos ligados nesse polo, tá? O meu gerador aqui, vou fazer a associação dele exatamente igual, ó. 3 geradores, os mesmos 3 aqui. Ô, Natália. Oi. Isso aí, então, é como se fosse nas caixinhas aqui de luz que fazem paralelo também, né? Que a mesma tu consegue ligar de um lado ou no outro. Exatamente. Vai vir um polo positivo e negativo, né? A gente sabe os polos ali. No gerador, os geradores, eles vêm com polo muito nítido, né? Vem o símbolo do positivo e negativo. Tem que ligar eles, negativos, todos juntos, e positivos, todos juntos em paralelo. Senão um deles, além de não funcionar, ele consome um que está funcionando, tá? Então, um mata o outro, digamos que, né? Em termos de quantidade de energia. E aí tem que ser atento aos polos aí. Bom, vamos ao nosso entendimento. O que acontece com a tensão, tá? O que acontece com a corrente quando está em paralelo os geradores? Nada, acho que continua a mesma coisa, né? A corrente Aumenta. A Se corrente divide. em geradores, tá? Equivalente, ela é a soma de cada um deles. Então, eu vou ter 5 amperes, mais 5 amperes, mais 5 amperes. Igual a 15 amperes. Tá? O que acontece com a tensão? A tensão dela vai ser a mesma. A equivalente, ou seja, a resultante é a mesma. Eu não vou ter mais a soma das tensões. Eu vou ter a equivalente igual a um deles. Então, a tensão equivalente é 10 volts, tá? Se eu fosse calcular a potência desse tipo de associação agora em paralelo, o mesmo, P igual U vezes I. P igual a tensão é 10 e Vezes 15. 15. Quanto deu isso? 150. 150. Tá? Watt. Aí eu pergunto para vocês, quando a gente associa tanto em série quanto em paralelo, nós não ganhamos um aumento de potência? Sim. Então, a resposta do colega estava certa, é um aumento de potência, tá? Então, vocês têm que se atentar a isso. Se o objetivo é potência, associa dos dois jeitos, tanto faz. Tanto faz até ali, né, gente? Na prática, não é tanto faz. Na prática, eu preciso analisar se os meus geradores são iguais. Se eles são iguais e eu quero focar só na potência, então eu associo do jeito que eu acho melhor. Se eu estou focando na potência, mas eles são diferentes, tá? Eu tenho um maior, outro menor, eu só posso associar em série, tá? Mas isso é visando a potência.
Normalmente, não é a potência que eu estou visando. Normalmente, na prática, o que eu preciso na associação é ter ou uma tensão alta ou uma corrente alta. Tá? Então, resumidamente, o que vocês precisam ter em mente? Geradores associados em série resultam em uma tensão alta. Então, eu consigo uma tensão alta. Geradores associados em paralelo, eu consigo uma corrente alta, tá? Os dois vão me gerar uma potência mais alta, beleza? Mas de forma aplicada é a tensão e a corrente que faz a diferença aí, tá? Me entenderam? Oi. Ô, Natália, nesse caso em série, ele gerando uma tensão alta, ele não aquece mais rápido do que em paralelo? Não. Não, porque a resultante... Não perde rendimento, no caso? Não. A resultante vai ser uma tensão alta, mas eles vão aquecer individualmente, cada um com essa tensão. É só no polo, né? Que eu vou ter uma resultante de tensão mais alta. O aquecimento deles é o mesmo nas duas associações, tá? É no terminal dos polos, ou seja, eu vejo a diferença, é literalmente aqui, lá no final do cabo, ó. Aqui e aqui. E aqui. Mas o desempenho dele, enquanto está funcionando, é de forma individual ali. Aí, quanto a isso, não faz diferença, tá? E aí também não faz muita diferença no rendimento. Ele vai ter o rendimento equivalente. Ok. Tá? Lembrando que, tá? Geradores grandes, a gente aprender área. eu não preciso me preocupar. Mas, tá? Na prática, geradores como pilhas e baterias, pilhas a gente não associa, né? Só para fazer experimento do colégio dos filhos, né? Mas baterias é uma opção, tá? Na teoria, pode associar baterias iguais, tá? Em paralelo. Na teoria, se elas são iguais, eu posso associar em paralelo. Na prática, a gente não recomenda associar baterias em paralelo, porque é muito comum que tenha um valor lá de tensão estipulado na bateria de tantos volts. 125 volts, tá? Diz lá. Mas a bateria, por algum aspecto construtivo, tá? Elas são produzidas de forma individual. Se uma é de um lote e a outra é de outro, tá? Existe a chance real de a gente lá medir 3 baterias iguais de 125 volts cada um e uma 124, outra 127, outra 123, tá? Individualmente isso não faz diferença, esse 1, 2, 3 volts de diferença, tá? Mas quando associo elas em paralelo, o que acontece ali? Elas não têm potenciais diferentes? Sim. Então, o que é a diferença de potencial? É tensão. Eu vou ter tensão circulando entre elas. Então, é bem provável que uma das baterias... No caso, ela oscila, ela não se mantém num padrão sempre. Ela oscila. A mais baixa não vai descarregar. As outras vão sugar ela e a mais baixa vai descarregar a bateria. Então, pode, mas não é o ideal. Então, de preferência, não façam, porque a chance de vir com uma diferençazinha, quanto menor a diferença de potencial, menor é a tensão. Então, mais tempo ela vai levar para descarregar. Não estou dizendo que essa diferença vai ser uma coisa que a gente vai fazer a ligação, daqui a 15 minutos uma descarregou. Não, vai levar um tempo. Quanto menor a diferença, maior é esse tempo. Mas, na prática, ela não deve descarregar. Eu estou associando para elas gerarem, mas vai passar umas horas e uma vai se descarregar, tá? Não é problema da bateria, não é problema nada. É que realmente é muito difícil deles produzirem com tal exatidão. Pai, eu preciso desse daí, tá? Bom, papai. Uhum. Pera, eu vou deixar aqui um teu e um para mim. Copiarem esse aqui? Ô, meu, tem alguém que tá com o áudio aberto aí, cara. Tem horas que corta a Natália aí. Alguém já copiaram esse aqui?
Já. Tá? Isso a gente já viu lá, tá? Mas só para reprisar, conforme eu vou lembrando os assuntos agora, a gente vai reprisando, tá? Isso em geradores, tá? Em resistores lá, tá? Vale aquela mesma regra. Já até caiu esse assunto na prova, tá? Não vai cair de novo, mas isso é uma coisa importante de vocês saberem. Quando eu tenho equipamentos ligados, tá? Às vezes eu tenho uma área de produção, né, que eu tenho várias aparafusadeiras ligadas, tá? Vários sopradores, vários equipamentos em si, tá? Quando a gente tem equipamentos associados, é a mesma coisa. Ou eles vão estar associados em série, ou eles vão estar associados em paralelo, tá? Em equipamentos associados, tá? Quando eles estão associados em série, a tensão que passa em cada um daqueles equipamentos ali é a mesma. Se passa 5 em uma, passa 5 em todas. Mas a tensão se divide, tá? Eu tenho uma tensão de 100 volts, vai parte da tensão para cada equipamento. Em paralelo é o contrário, tá? Equipamentos que precisam de valores de tensão de trabalho mais alta. Preciso utilizar tensão mais alta naqueles equipamentos, então associo eles em paralelo, porque eu tenho uma tensão de 120 volts, vai passar 120 volts dentro de cada um deles, mas em contrapartida, a corrente diminui, porque ela vai se dividir entre os componentes, tá? Isso caiu lá no VOF da prova, mas basicamente todo mundo acertou. Deixa eu voltar para a minha apresentação aqui. Tá. Capacitores, então, gente. O que são capacitores? Né? São dispositivos cuja finalidade é armazenar carga elétrica. Né? Nós falamos lá como é que surgiu o primeiro capacitor, que foi do mesmo cara que levou o primeiro choque elétrico. Lembram lá da garrafa de Leyden, né? Experimento bem simples, mas que funcionou. Ao se carregarem esses capacitores, acumulam energia potencial devido, né, ao campo elétrico na região entre eles. Então, o capacitor ele vai armazenar energia elétrica dentro dele. Como que é esse armazenamento de energia elétrica, tá? Só para vocês entenderem mais ou menos como funciona um capacitor. Consideramos, então, um capacitor de armaduras separados, tá, pelo vácuo. Então, capacitor, dentro dele existe uma divisão, a gente não enxerga, mas ele é dividido em duas partezinhas. E aí tem um espacinho entre elas ali, que é para não ter contato de uma área com outra. Basicamente é isso. Então, a gente liga esse capacitor, né? Uma armadura, ou seja, uma área, a gente liga no polo positivo, tá? E para facilitar a transferência de energia elétrica, no polo negativo, tá? A gente faz o aterramento. O que acontece com o aterramento aqui, tá? Vai fazer com que o meu fluxo de positivos para esta armadura seja mais rápido. Se eu não fizer o aterramento, também vai funcionar. A única diferença é que vai demorar mais para carregar, tá? O meu capacitor. Mas eles são carregados, uma armadura, um lado, é ligado no polo positivo. Depois, tá? Depois, o que acontece com a outra armadura? Reparem só no desenho, tá, gente? Não, como que funciona o armazenamento de energia dentro de um capacitor? Isso eu não vou perguntar para vocês em prova, mas eu gostaria que vocês entendessem o que um capacitor faz, vocês precisam saber. Mas o funcionamento deles é interessante vocês conhecerem, tá? Olhem só para a figura para acompanharem comigo aqui. O que eu fiz? Primeiro, eu conectei o polo positivo aqui ó, em uma armadura, tá? A armadura, o espaço ali metálico, ele é neutro. Como eu conectei ela ao polo positivo, esta armadura aqui fica positiva, porque ela pegou vários positivos, né? Vários prótons lá da minha bateria, aí ficou positivo. O que acontece com a armadura que está perto dela, bem pertinho, tá? Ele tem uma distância para vocês enxergarem, mas dentro do dispositivo mesmo é bem pertinho. Não encosta, mas é bem perto. O que acontece com as cargas dentro dessa armadura? Elas tendem a se separar. Ela deixa de ser neutra? Não.
Qual é o conceito de um elemento com carga neutra? Eu tenho o mesmo número de positivos e o mesmo número de negativos. Não importa se está tudo de um lado e tudo do outro, ou se eles estão misturados. Se o número de positivos e negativos é o mesmo, está neutro, tá? Só que, apesar de estar neutra, como ela está pertinho da carga que é positiva, o que acontece com os sinais delas? Os positivos vão tentar ficar mais perto da carga que é positiva, porque sinais opostos se atraem, e os positivos vão ficar longe, porque sinais iguais se repelem, tá? Não deixa de estar neutro ainda, mas fica meio que afastada, polarizada, uns de um lado, outros de outros, e não mais misturados, tá? Depois que eles estão aqui pré-separados, mas ainda tá todo mundo ali, o que eu faço? Aí eu faço o aterramento desta armadura aqui, tá? Continua neutra, mas se os negativos estão na parte superior do meu espaço e os positivos estão na parte inferior, se eu faço um aterramento na parte de baixo aqui, ó, o que vai acontecer? Esses positivos que estão acumulados ali na parte de baixo vão atrair os negativos do aterramento. De quem? Da Terra. A Terra é uma carga neutra, tem vários positivos e vários negativos, tá? Então, como os positivos estão tudo aqui embaixo, e eu vou fazer uma conexão ali, um aterramento ali, ela vai puxar negativos da Terra. Deixo entrar vários negativos e depois cesso o aterramento. Quando eu cessar o aterramento, o que vai acontecer? Aqui dentro ficou aprisionado mais negativos do que positivos. Então, se tornou uma carga negativa. E aí eu tenho uma armadura positiva e uma armadura negativa. Com sinais diferentes, eu tenho uma diferença de potencial. Então, aquele meu capacitor ficou carregado, tá? Como que eu descarrego? Deixa eu aceitar o colega. Como que eu descarrego um capacitor? Eu simplesmente encosto, conecto ou encosto essa esfera nessa esfera, né? Aqui o que eu falei para vocês, o aterramento vai ficar negativo, tá? Se eu quiser descarregar esse meu capacitor, eu literalmente encosto um fio, né? Nessa esfera com essa esfera, porque um tem vários positivos e o outro tem vários negativos. Quando eu faço uma ligação, eu permito que o quê? Eles se misturem. E aí vai ficar de novo misturado positivos com negativos e positivos com negativos, e ele passa a ficar neutro, tá? Então, carregamento de capacitores, basicamente eu preciso de uma bateria, eu vou encostar um polo na bateria em um polo do capacitor, tá? E no outro polo do capacitor eu faço um aterramento, tá? Assim que eu carrego um capacitor com uma bateria e um fio para fazer o aterramento. Isso foi o que eu falei para vocês, como que a gente descarrega o capacitor, a gente só conecta um fio entre as duas armaduras, se mistura e volta a ser neutra. Capacitância, tá? Só para vocês entenderem. Em que unidade vem os capacitores? Como que a gente compra o capacitor? Desculpa, vou tomar uma água aqui, eu tô meio rouca. Que unidade que vem os capacitores, tá? O capacitor, ele armazena, né, carga elétrica na armadura positiva. E qual é a unidade de capacitores? Ela se chama... Ai, não foi... Faraday, tá? Então, os capacitores a gente vai comprar em Faraday. Vai ter 1 microfaraday, 2 microfarads, 3 microfarads, tá? Faraday aqui, ó, em vermelhinho, tá? Então, a unidade e a simbologia é um F, tá? Então, se a gente precisa substituir um capacitor, a gente tem que ler a unidade dele lá de Faraday, que é a carga que ele tem. E a carga se dá por essa unidade, tá? O mais comum é ser nanofaraday, ou seja,
10 na menos 6, vem com a simbologia como está aqui embaixo. Ó. Vai estar um valor, o valor que ele é, o micro, que é esse símbolozinho do M, né, que parece que tem uma perninha mais longa, e o F de Faraday. Ou nanofaraday, que é 10 na menos 9. Ou picofaraday, porque capacitores têm valores bem pequenininhos, 10 na menos 12. Tá? Então, para substituir, eu tenho que me atentar à unidade lá do Faraday para conseguir comprar outra igual, tá? Claro que se eu tenho ele em mãos, eu saio num lugar e posso comprar. Tudo bem, levo. Mas se eu não tenho, se eu vou comprar a partir de um representante, alguma coisa pela internet mesmo, eu preciso ter o modelo e o que o meu é para comprar outro exatamente igual. Do mesmo jeito que eu mostrei para vocês que os resistores têm simbologia de cor, tá? Os capacitores também, tá? Os capacitores maiores têm um corpinho maior, vai vir ali escrito os valores dele, tá? Quantos farads ele tem, qual é a tensão máxima ou a corrente máxima, tá? Por que que vem isso? Porque o capacitor é um dispositivo que normalmente é de plástico. Eu não posso botar um capacitor em qualquer circuito. Todo capacitor tem um valor de tensão máxima, tá? Porque mais que aquilo, ele literalmente queima, ele derrete. Se eu pego um capacitor que a tensão máxima é 110 volts e eu boto ele numa rede que é 220, ele aquece muito, porque ele foi fabricado para uma tensão, tu botou em outra. Então, ele derrete e queima. Tá? A gente tem que se atentar a isso. Os que são bem pequenininhos, eles também vêm com um sistema de cores, tá? Que se guia por essa tabela aqui, ó. Vai ser o primeiro valor, a primeira cor. A terceira faixa ali, a gente lê a cor, que é o denominador. E a quarta faixa é a porcentagem, a tolerância dele. E a quinta faixa é a tensão máxima, tá, gente? Então, nesse exemplo aqui, como que a gente faria? Ó, qual é a primeira cor que vem aqui no meu... 1, 2, 3, 4. No meu capacitor? É amarelo. Então, ele vale, ó, vou lá ler primeira e segunda faixa. Amarelo vale 4. Vou voltar. Qual é a segunda cor? Vermelho. Vamos procurar o vermelho aqui. Vermelho vale 2. Então, 4 e 2, 42. Tá? Terceira faixa, laranja. Olho lá para minha tabelinha, diz aqui em cima, gente, a terceira faixa. Se é a terceira linha de cor, eu tenho que ler na coluna que diz terceira faixa. Aonde que está o laranja? Aqui, ó. 10 na 3. Então, é 42, 10 na 3 faradays, né? Que é a unidade do capacitor. Qual é a tolerância desse meu capacitor? É a quarta faixa, ó. Uma cor, 2 cores, 3 cores, 4 cores aqui. Tá difícil de enxergar, mas parece ser prata, tá? A quarta faixa é o valor da tolerância. Sempre vem, tá? Não é muito interessante, a gente não usa muito na prática, mas vem o valor da tolerância. Então, vamos procurar prata. Acho que não é prata, é preto, gente. É preto aqui, ó. Prata não tem. Preto é 20%, tá? E a última cor, marrom. A última cor representa a tensão máxima, tá? Então, marrom aqui vale 250 volts. Daqui até aqui vale 250, daqui até aqui 400, daqui até aqui 630, tá? Às vezes a tabelinha vem completo o valor. O que é importante? Primeira, segunda e terceira faixa. Eu vou ler os dois valores e o multiplicador. Então, este aqui, ó, ele é um capacitor que vale 42, 10 na 3, né, quilos, microfaraday. E a tensão máxima dele é representada pelo marrom, 250. Então, eu não posso usar esse capacitor em uma rede que a tensão máxima é 250, senão ele derrete, tá? Alguns diferenciais, tá, gente? Existem os mais comuns, aqueles capacitores de poliéster metalizados, tá? Eles apresentam um encapsulamento laranja. É um plástico na volta dele, né? É bem comum esses.
e seus valores podem estar impressos de duas formas, tá? Ou ele vem com a letra, tá? Se for um número inteiro, ele está expresso em nanofarad. O que é um número inteiro? Esse aqui, ó, 220. Então, é este valor em nanofarad. Então, quanto vale esse capacitor? 220 nanofarad. Quando vem um número fracionado, ou seja, tem um ponto, é 0 ponto alguma coisa. Se tem um ponto, a unidade dele que vem é microfarad, ou seja, ele é um capacitor maior. O nanofarad é 10 na menos 9. O microfarad é 10 na menos 3. Então, ele é maior, tá? O que a gente precisa perceber? Se o númerozinho primeiro vem inteiro ou se vem fracionado. Se vir inteiro, nanofarad é a unidade. Se vir com um ponto, a unidade é MF, microfarad, tá? E o que é esse valor que vem embaixo aqui, gente? O que é essa segunda informação? O que é os 220V ali? A tensão dele? Tensão máxima que eu posso botar ele. Capacitor não tem tensão própria, né? Mas é a tensão máxima que eu posso botar ele no circuito, né? Eu vou botar ele em um circuito e essa é a tensão máxima, tá? Por que é importante vocês saberem isso, gente? Porque às vezes a gente vai comprar um capacitor igual, tá? E não tem a mesma tensão. Ah, eu consegui o valor da capacitância dele, ou seja, 220 nanofarad, tá? Aqui vem os valores de tolerância, mas a gente não usa isso. Eu quero focar vocês numa coisa mais prática. Aqui, este primeiro aqui, qual o valor dele? 220 nanofarad. Aí vocês foram lá comprar e não tem um 220K 250V. Ele tem um 220K 300V. Se vocês têm uma rede em casa de 127 volts, não posso comprar esse que vem 220K e 300 volts? Pode. Posso, né? Aí, às vezes, a gente fica um tempão atrás de um elemento porque a gente não acha exatamente igual. Nem precisa. A minha rede em casa é 127. Se eu comprei, o primeiro era de 220 volts, tá? A capacitância tem que ser exatamente igual para o circuito funcionar, beleza. Mas a tensão máxima, não. Se eu tinha antes um que aguentava 250 volts, ótimo, né? Minha rede era de 127, funciona. Se eu acho outro com a tensão máxima de 300 volts, ótimo também, mas não faz diferença. A minha rede é 127, não vou chegar nesses 300 nunca, tá? Então, para a gente substituir, a gente tem que encontrar com a mesma capacitância. Esse valor tem que ser o mesmo, beleza. Mas atenção, se o que eu estou comprando é maior, ótimo. Se for igual, tudo bem, mas se for maior, não tem problema. O que não pode ser? Menor, né? O mesmo exemplo desse de casa, se ele tivesse 220K sem V, aí não posso comprar. Minha rede de casa é 127, ele vai queimar. Literalmente, ele derrete esse plástico e para de funcionar, tá? O inverso também funciona, tá, gente? Se vocês estão fazendo a manutenção em algum equipamento e o capacitor está derretido, é sinal que aquele que tinha não aguentou a tensão. Então, vocês não vão comprar um igual, vocês vão comprar a capacitância igual, mas com tensão maior, sinal que veio ou alguém substituiu com uma tensão que não era adequada, né? Às vezes não é por erro de alguém que fez, tá, gente? Às vezes é o circuito que está tendo uma variação de tensão e antes não tinha. Antes trabalhava sempre com uma tensão mais baixa, aí passou a trabalhar com uma tensão mais alta, às vezes queima alguns dispositivos. Então, a gente compra, né, ele com uma capacidade de receber uma tensão um pouquinho maior, tá? Então, esses são aqueles laranjas bem comuns, vai vir sempre com K ou com M ali, tá? O K e o M é a tolerância, não precisem se atentar a isso, tá?
Não deem bola para a letra do lado aqui. Se vem K, se vem M, isso não dá muita influência, tá? Quase nenhuma, na verdade. O importante é se atentar se o número está inteiro ou se tem o ponto, tá? Se é um número inteiro ou ponto. Tranquilo? Vamos pro próximo, tá? Tem esses daqui, tá, gente? Que é os cerâmicos, aqueles marrons redondinhos, tá? Aí eu pergunto para vocês, olha aqui um exemplo de um cerâmico. Só vem o valor da capacitância. Por que que não vem o valor de tensão máxima? Palpites. Porque ele trabalha em qualquer valor ali, isso. Exatamente. Tendo a capacitância ali. Qual é o valor de tensão? Qual é o material que eu falei que é esse capacitor? Cerâmica. Cerâmica aguenta temperaturas altíssimas. Vocês não vão chegar, né? Olha, só se pegar um capacitor muito pequenininho e botar numa tensão de rede de abastecimento, ainda assim não é o capacitor que vai ter dano, é o fio aqui, tá? Porque a cerâmica aguenta altíssimas temperaturas. Então, posso passar uma tensão ali muito alta, que esse não queima, muito menos derrete de jeito nenhum, né? Não vai estragar. Os de cerâmica, a gente só tem o cuidado do manuseio, né? Porque a cerâmica ela é frágil, ela aguenta altíssimas temperaturas. Mas se a gente deixar cair, bater em algum lugar, é fácil dele quebrar, ele se trinca e aí o rendimento dele não fica o mesmo, tá? Tem que cuidar o manuseio. Mas a gente nem precisa se preocupar com o valor de tensão. Esse só vem esse valor aí direto, tá? Como que a gente faz a leitura? A leitura tem várias letras de tolerância, tá? As letras eu não preciso dar muita bola em tolerância, assim. De forma bem prática, a gente não olha. Eu só preciso me atentar aqui, ó, no numeral, tá? Por quê? Tem o primeiro algarismo, 2, terceiro algarismo, 3. 3 aqui, ó, o terceiro algarismo é o algarismo multiplicador ou número de zeros, tá? Então, esse daqui não quer dizer que ele vale 223. O terceiro númerozinho representa o algarismo multiplicador. Então, o valor é só os dois primeiros, é 22. Esse 3 é um multiplicador, ou seja, é 10 na 3 que ele vale. Tá? Então, ele é 10 na 3. 22, 10 na 3. Tá? Não vou ter valores tão grandes como 123. E não preciso dar bola para a tensão desse aqui. Esses daqui são as equações de energia harmonizada de capacitores, tá? Através das expressões. Eu apresento para vocês porque faz parte da ementa. Tá? Mas hoje em dia a gente tem capacitores para trabalhar com todos os valores, tá? Não tem a mínima necessidade da gente ficar calculando a capacitância de um capacitor, tá? Então, nosso foco é um pouco mais prático. Se a gente quiser calcular, a gente acha, mas não precisa, tá? Diz no capacitor, ou vai vir no corpo, ou vai vir no sistema de cores, se ele for pequenininho, ou no caso dos de poliéster, né? Vem ali o valor inteiro ou com ponta. É isso que a gente precisa saber. Ler o valor dele, tá? E não calcular a sua capacitância. Também é possível fazer associação de capacitores em série e em paralelo. Todo dispositivo eletromecânico eu posso fazer associações, tá? Posso fazer em série, posso fazer em paralelo. Na associação em série de capacitores, tá? A carga em cada um dos capacitores será a mesma, tá? Devido a uma indução nas armaduras deles ali, tá? A tensão total dos capacitores também se soma. Então, se eu associo capacitores em série, tá? O valor da capacitância deles se somam, tá? E a tensão também se soma. Aqui é o equacionamento dele, tá? Posso fazer associação de capacitores em paralelo também, tá? O que eu ganho com a associação de capacitores em paralelos, tá? A tensão entre as armaduras do capacitor, ela vai ser constante. E a carga máxima, tá? De cada um,
ela se soma, tá? Então, de forma resumida, o que eu ganho, tá? Quando eu associo os meus capacitores... Parei um pouquinho. Tá passando helicóptero em cima da minha casa. Tá, passou. Então, em série, tá? A tensão do capacitor vai ser maior, tá? E a carga dele vai se manter a mesma, a capacitância dele. Em paralelo, tá? Eu somo as capacitâncias deles, mas a tensão se mantém, tá? A gente conversa sobre isso, mas nós, na parte mecânica, a gente não faz essa parte do circuito, tá? Isso já é mais para a parte elétrica. Mas a gente precisa saber, né, o que é um capacitor e fazer a leitura dele. Senão chega o pessoal lá da elétrica e fala que o pessoal da mecânica não está sabendo nada. Não podemos deixar, tá? Dou aula para eletrotécnica, mas a mecânica é meu time, né? Então... Os indutores, tá, pessoal? Vimos o que são os capacitores, tá? Como que a gente pega um capacitor e vê quanto ele vale, né? Que é a carga dele lá em Faraday. Vamos ver sobre os indutores, tá? Os indutores, eles são dispositivos que são ou espiras, né? Enrolados, que a gente pode chamar de espira ou de bobina ou ainda de solenoide. É a mesma coisa, é um fio que vai ter, né, várias espiras enroladas ali do determinado comprimento, tá? Qual é o princípio de funcionamento dos indutores, né? Vamos analisar um indutor desenergizado, tá? Ele está ligado apenas em um amperímetro aqui, tá? Para a gente perceber o que acontece com a corrente quando a gente tem, então, um indutor com a aproximação de um campo magnético, tá? O que acontece, gente? Qual é o princípio de um indutor? O indutor é uma coisa muito simples, é uma bobina, tá? Mas por que a gente usa indutores, tá? A gente conversou sobre isso. Se eu tenho aqui um indutor ligado a um amperímetro, o amperímetro vai estar marcando zero, nada, né? Quando eu aproximo um ímã, por que um ímã? Ímã é um campo magnético. Todo ímã tem em torno de si um campo magnético. Conforme eu aproximo o ímã do indutor, surge uma corrente elétrica dentro deste indutor. Como que a gente sabe disso? O indutor está ligado no amperímetro, passa a acusar corrente elétrica ali, tá? Passa a acusar corrente elétrica. Só que a gente viu isso várias vezes. Não basta a presença de campo magnético perto de um indutor para gerar corrente elétrica. Eu tenho que ter o quê? Fluxo magnético. Qual é a diferença? Qual é a diferença? Aqui eu tenho um ímã, tá? Tá ali um pouquinho, deixa sair o barulho. Aqui eu tenho um ímã, tá? Em torno de si, ele tem um campo magnético. Se eu ficar com o meu ímã paradinho, eu tenho um campo magnético estático. Todinho aqui o campo magnético em torno do meu ímã estático. O que é o fluxo de campo magnético? É literalmente eu mexer esse meu ímã. O meu campo magnético se mexe com ele. Então, eu tenho um fluxo de campo magnético. Só isso faz toda a diferença. Se eu tenho aqui uma bobina, um indutor, e chego e aproximo um ímã, deixar meu ímã lá parado, não vai acontecer nada, porque a presença do campo magnético não faz diferença. O que faz diferença é o fluxo magnético, ou seja, esse meu ímã está aqui, ó, se mexendo. Só isso, tá? Então, o que acontece? Tenho a minha bobina, o meu ímã. Conforme o meu ímã está se aproximando, o meu fluxo magnético está acontecendo ali. Enquanto ele está se aproximando, surge corrente elétrica e começa a marcar aqui no meu indutor, tá? Surge corrente elétrica e no amperímetro marca corrente elétrica para um lado, com um sinal, tá? Vai chegar num ponto que esse meu ímã foi e vai ter que voltar, tá? Se ele ficar muito longe do meu indutor não vai captar a presença dele e o que vai acontecer com a corrente? Parar,
tá? Então, ele vem, passa pelo meu indutor, depois ele volta. Quando ele volta, o meu ímã, ele vai num sentido, ele não está voltando no outro? Foi, depois voltou. O que acontece com o amperímetro? Enquanto ele está indo, vai marcando o valor de corrente elétrica por um lado, tá? No meu amperímetro aqui. Quando o meu ímã está voltando, a corrente elétrica é o mesmo valor, mas marca para o outro lado. O que isso significa? Eu tenho uma corrente elétrica alternada, tá? Ela vai e vem, então ela faz aquele solenoide, tá? Então o indutor tem como objetivo gerar corrente elétrica alternada, tá? Só que só o indutor não faz isso, eu preciso de um ímã, tá? De um campo magnético que tem que ficar se mexendo. Se mexendo como? A partir de um princípio magnético, motor, eu vou ter que gastar energia mecânica para ficar mexendo nesse meu ímã, né? Só que o quanto ele gera de energia elétrica abastece o meu motor que está mexendo mecanicamente, eu ainda consigo ter um lucro, digamos assim, de energia elétrica. Porque concordam comigo, se meu indutor gera corrente elétrica, mas se eu gasto corrente elétrica para alimentar o meu motor mecânico, não compensaria, né? Eu estou gerando corrente elétrica, mas estou gastando no meu motor que mexe o meu ímã. Então, não compensa, dá elas por elas, mas não. Tá? A geração é muito maior do que o motorzinho mecânico gasta lá só para ficar mexendo meu ímã. Tá? Então, todo indutor, quanto maior, né, o circuito, mais robusto, mais tecnologia, vai ter vários sensores, vários equipamentos, tá? Aí fica meio assustador de olhar. Mas como funciona é assim, gente. Vai ter uma bobina e vai ter um ímã se mexendo, né? Quanto mais novo, mais moderno é. Mas como funciona é exatamente assim. Então, aqui só está explicado, tá? Tudo que eu falei com vocês passo a passo, tá o texto direitinho, mas o princípio é esse. Tá? Essa vista aqui é só para vocês entenderem a ida e a vinda do ímã, tá? E ele gera essa corrente alternada. Por que é alternada? Porque o ímã está indo, a corrente é para um lado, né? Acusa com um sinal lá. Quando volta, negativo. Não tem uma ordem, tá? Vai negativo e volta positivo? Não. Depende do polo do ímã. Se eu vou com o norte ou vou com o sul. Tá? Mas isso não importa. O importante é que vai com um sinal a corrente e quando o ímã volta, a corrente vira com um sinal oposto. Então, vai positivo e volta negativo, ou vai negativo e volta positivo. Nós temos valores de indutância, tá? Para que a gente usa a indutância? Para saber quanto de energia elétrica está gerando, tá? Cada indutor que a gente comprar vai ter lá um valor, né, de indutância. A unidade de indutância se chama Henry, tá? É um H só. Então, caso vocês tenham que substituir um indutor ali, vocês precisam comprar um igual. E como que vai estar a unidade? Vai estar em Henry, que é um H. Então, vai ter um valor lá, tantos Hs, tá? Tantos Henrys. Então, a gente precisa comprar um com exatamente o mesmo valor, tá? Por que eu falo da unidade? Porque é importante. Porque eu ouço muito falar um indutor de 200, 200 de indutância. Não, indutância é o nome, tá? A unidade é Henry. Mesma coisa que resistência, né? Se eu falar para ti, compra para mim lá uma resistência de 100 resistências. Não, compra uma resistência de 100 ohms, tá? Então, se escutarem um Henry, vocês sabem que é o valor da indutância daquele equipamento ali, então. Do mesmo jeito que o indutor, né, tem um valor de energia armazenada, o capacitor lá, o indutor também, né? Tanto o capacitor como o indutor são componentes que têm o mesmo objetivo, né? Os dois têm como objetivo armazenar carga. Só que como eles armazenam carga? O capacitor lá armazena carga a partir do campo elétrico. A gente não viu os positivos migrando para os negativos? É a partir do princípio elétrico. E o indutor, ele armazena carga a partir, tá, do princípio magnético, que é aquilo ali, do ímã indo para lá, indo para cá, tá? Então, um funciona a partir
da eletricidade e o outro do magnetismo. Do mesmo jeito que eu associo, tá? Capacitores, eu também posso associar indutores, tá? Em série e em paralelo. Cada um tem a sua equação, tá? Não se atentem nessas equações. É só para vocês saberem que caso eu tenha um circuito grande, eu não preciso ter um indutor gigantíssimo, tá? Eu posso ter vários associados. Do mesmo jeito, os capacitores, tá? Por que a gente faz essas associações, tá? Isso é desde elementos pequenos até grandes, tá? Indutor, capacitor, resistência, geradores, que já é muito maior e mais caros. Por que a gente faz as associações, tá? Primeiro, pelo preço. Empresa sempre foca no preço, tá? Em geral, é mais barato comprar equipamentos menores, tá? Vários, do que um muito grande. Quando a gente fala de indutor, capacitor, se é um tamanho médio, às vezes não, mas de gerador, normalmente é assim. 2 geradores médios são mais baratos que um gerador gigante, robusto, tá? E também pela logística, tá, gente? Se eu tenho 2, ainda tudo bem, mas se eu tenho 4 geradores, se um falha, os outros 3 conseguem mais ou menos continuar com a produção, vai cair um pouquinho. Mas quando eu tenho um robusto, dá um problema, parou a minha linha, né? Parou a minha produção de qualquer coisa. E aí eu tenho que parar um tempo para fazer a manutenção dele. Também pela logística de manutenção mesmo, tá? Indutores, posso associar em série, posso associar em paralelo. Eu, Natália, Oi. tu comentou agora que 4 geradores, se um estragar, 3 vão mandar a mesma coisa, no caso, para a fábrica, né? Aí, no caso, a corrente, ela diminui, não diminui a corrente? A tensão é a mesma? Ó, manda a mesma coisa até ali, tá? Por que eu digo? Tá. Normalmente, a gente não usa os equipamentos no máximo, no talo. Por quê? Ele fica sujeito a dano, tá? Todo equipamento que tu usa no máximo, sempre, ele fica sujeito a dano. Então, é interessante, tá? A gente usar o equipamento sempre um pouquinho abaixo do valor lá de trabalho dele, tá? Para manter a saúde do equipamento. Então, se eu tenho 4 e um falhou, eu não, né? Procuro fazer uma manutenção rápida, eu pego aqueles 3 e uso o quê? A potência máxima dele. A gente não tem aquela equação de potência máxima? O que eu falei para vocês? Aquilo ali é o máximo, assim, no talo, que a gente pode exigir de desempenho de um gerador. Ele pode trabalhar aquilo ali algumas horas, algum tempo, né? Deixou uma semana trabalhando, as coisas vão começar a estragar e queimar. Então, dependendo do tamanho, de quantos eu tenho, pode ser que dos 4, se um estragou, os outros 3 consigam manter aquele fluxo por um tempo, porque cada um tem uma potência. Potência não tem nada disso que a gente conversou. Divide, soma, diminui. Não, potência soma sempre. Se eu tenho 4 geradores, sejam associados em série, sejam associados em paralelos, pego a potência de cada um e somo, tá? Tem uma potência de 4. Se um falhou, eu tento, né, fazer os outros trabalharem mais. Pode ser que não dê, né? Mas se faltar, vai faltar pouquinha potência. Então, se antes eu produzia 100 peças, agora eu estou produzindo 90. Tá, tô em déficit? Tô, mas não é muito. Agora, se eu tenho um grande, produzia 100 peças e ele quebrou, não estou produzindo nada. Estou produzindo nenhuma, tá? Então, é por isso. Se eu tenho 3 é um número bom, tá? Tenho 3, produzo 100 peças, provavelmente aqueles 2 que sobraram, eles não vão conseguir fazer todo o trabalho do terceiro todo, mas vão fazer boa parte se eu botar porque, claro, se é 100, são 3, cada um tem 33%, né? Se eu pegar o esforço daquele terceiro que falhou e tentar compensar nesses 2, pode ser que eles não consigam, mas vai faltar muito pouquinho para chegar naquele máximo. Às vezes não impacta. Pessoal, dúvidas? Tanto do conteúdo de hoje, quanto das outras aulas, quanto qualquer coisa? Não? Tá, então vamos fazer assim. Todo mundo que não fez a primeira avaliação já conversou comigo, tá lá marcado para o dia 19,
tá? Eu vou falar com cada um de vocês pertinho lá, tá? Só para não embaraçar. No dia mesmo eu mando para vocês, já tá tudo separado. Caso alguém não faça a segunda, não possa na segunda-feira, tá? Já vou deixar anotado, aí vou mandar tudo junto lá, vai ficar mais pesado, mas vou mandar tudo junto, tá? Isso é uma coisa, a avaliação vai ser igual, vou abrir a minha sala, mostrar aqui para vocês, vocês fazem aí em casa no tempo de vocês. O tempo é a mesma coisa, tá, gente? Eu dou um tempo a mais para vocês, dou até as 9h30, mas eu preciso fechar a sala às 9, que é o horário da sala, tá? Existem logins que a secretaria lá cuida, eu não posso me estender tanto. Mas vocês têm mais aquela meia hora para finalizar e me mandar, tá? Já corrigi a primeira prova, mostrei para vocês as notas mais ou menos, tá? Quem foi bem, ótimo. Quem foi mais ou menos, né? É a hora de compensar agora, dá para compensar bem, tá? Então, não se assusta, Natália. Vou estudar. Natália. Eu vou me lembrando das coisas, só um minutinho. E ontem eu prometi para vocês o material do passo a passo do exercício de ontem, tá? Vou mandar agora e vou disponibilizar todas as aulas agora no YouTube. Eu sei que na primeira prova eu falei, vou postar amanhã para vocês e eu mandei perto, né, o material, mas não foi porque eu me esqueci, gente. Eu tive um problema no computador e eu não consegui abrir de jeito nenhum. Então, sábado eu levei na assistência e ele me conseguiu só me entregar na segunda de manhã. Por isso que demorou. Mas esse não, já vou mandar agora, tá? Vou mandar as apresentações lá no grupo. Vou mandar a apresentação, essas que eu mostro para vocês na tela, em PDF. As aulas, se vocês quiserem rever ou ver, vai estar no YouTube. E o exercício de ontem eu vou mandar no PDF para vocês estudarem aí e todo mundo ir super bem na próxima. Fale-me, que eu te interrompi, era só para não perder a minha linha ali. Não, tranquilo. Assim, cada uma vale 10, né? Sim. Total 20. Quem gabaritar a primeira já fica passado? Como é que é? Não, vale. Eu botei 10 para vocês terem um total, né? O peso de cada uma é 5. A nota vale 10. Então, uma 10, outra 10, 20, tem que dividir por 2. Quem tirou 10 na primeira tem 5 pontos garantidos, né? A média é 6, vai te faltar 1. Tá? Para tu tirar esse 1, tu precisa de 2 na prova, nessa segunda prova, resumidamente, né? Ok. Mais alguma dúvida, pessoal? Não? Então tá, vou liberar vocês aí um pouquinho mais cedo, sexta-feira. Vou ir mandando esse material. Se vocês olharem final de semana e tiverem dúvidas, tá? Pode me perguntar, pode me chamar, tirem todas as suas dúvidas e segunda-feira a gente se vê na nossa avaliação, então. Tá? Boa noite para vocês, bom descanso e se cuidem. Boa noite todo mundo aí. Boa noite aí, gurizada. Falou. Boa noite, valeu todo mundo aí. Bom fim de semana. Boa noite. Bom fim de semana para todos. Valeu.